Entrei na casa dos meus pais usando o vestido de noiva que mandei fazer sob medida. Hailey girava debaixo do lustre. Champanhe voava de suas mãos, cercada por pessoas aplaudindo como se ela tivesse acabado de curar um câncer. Ela me viu ali e sorriu como se nada estivesse errado, como se fosse só mais uma história divertida para postar online. 3 semanas antes, tudo ainda estava intacto. Fevereiro em Santa Fé foi frio, mas tranquilo, aquele tipo de silêncio que envolve suas costelas e te segura com delicadeza. Elliot e eu estávamos finalmente planejando a vida que sempre quisemos. Ele era firme, atencioso, um arquiteto de mãos ásperas e voz suave. Nunca levantou a voz, nunca me interrompeu, e me olhava como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala. Ficamos noivos em dezembro, só nós dois, nada de grandes anúncios, nada de Instagram, só um anel esculpido em madeira, 2 canecas de chocolate quente e o sol do deserto se pondo atrás dos penhascos. Nosso casamento estava marcado para 20 de maio, pequeno, significativo, nada extravagante, apenas amigos, alunos, colegas e a galeria de arte onde nos conhecemos, Galeria Galo, entre 2 prédios de adobe, cheia de beleza imperfeita. Enviei os convites, confirmei o quarteto de cordas. Uma ex-aluna até fez meu vestido bordado à mão com ramos de oliveira, porque Elliot dizia que eu o lembrava de uma resiliência silenciosa. Tudo estava indo bem, até a Hailey ligar. Ela disse que tinha uma grande novidade e insistiu num jantar de família. Eu devia ter percebido. Assim que entrei, vi o banner. Ela disse sim, balões, um bolo enorme, nossa mãe filmando tudo com o celular, papai abrindo o champanhe, Hailey no centro de tudo, brilhando num vestido branco de coquetel, de mãos dadas com um homem que eu mal conhecia. Gente, ela anunciou, o Jasper e eu vamos nos casar. Fiquei congelada. Todos nós ficamos. O cara tinha aparecido só 6 meses atrás. Chamativo, presunçoso, sempre falando do portfólio de investimentos como se fosse uma extensão da alma dele. Dia 20 de maio, continuou ela, radiante. Não é incrível? Destino. Olhei para ela, depois para os meus pais. Ninguém disse nada. Esse é o dia do meu casamento. Falei, finalmente. Hailey riu. Sim, eu sei, mas tipo, você não registrou a data, né? E o seu vai ser só uma cerimônia pequena. O nosso vai ser um evento. Vai ser no nosso lindo resort. O tio do Jasper conseguiu o salão de baile pra gente. Esperei que alguém, qualquer um, dissesse que aquilo era errado, que fosse injusto, mas meu pai só deu de ombros. Faz sentido, Lena, o casamento da Hailey vai ter mais gente, mais família, mais mídia. Minha mãe completou. Você pode mudar o seu pro fim de semana seguinte. Não é como se fosse importante. O seu é mais íntimo, de qualquer jeito. Parecia que eu estava vendo um acidente em câmera lenta, sem conseguir me mover. Meu coração batia forte, a garganta seca. Não vou remarcar, disse baixinho. O sorriso da Hailey desapareceu. Por que você tá sendo tão egoísta? Fiquei parada por mais alguns segundos, absorvendo tudo, a decoração, as câmeras, o fato de que ninguém achava que havia algo errado. Então peguei meu casaco e fui embora. Minha mãe ainda me chamou. Pensa na família, querida. Mas eu não olhei para trás. Não dessa vez. Era uma manhã de quinta-feira quando recebi a ligação. Eu estava no meu escritório no campus, corrigindo portfólios de design de meio de semestre com uma xícara de café frio ao lado, quando meu celular vibrou. Oi, aqui é a cara, da Galeria Galo. Me desculpe ligar assim de repente. Endireitei a postura. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa. Tivemos uma mudança na reserva para o dia 20 de maio. O espaço foi reservado novamente. Pisquei, sem entender. Não, isso não pode ser. Essa data está com a gente há mais de um ano. Eu sei, ela disse. Revisei os registros 2 vezes. A nova reserva foi feita pessoalmente ontem, em nome da Hailey Caldwell. Não ouvi mais nada, tudo ao meu redor parou, o zumbido das luzes fluorescentes, o vento batendo na janela. Eu olhava para aquele nome, o mesmo que dividiu comigo a infância, os bolos de aniversário, os segredos agora impresso num contrato que já foi meu. Hailey não tinha apenas levado meu dia, ela tomou o nosso lugar, o espaço em torno do qual Elliot e eu construímos uma história, onde ele me beijou pela primeira vez, perto de uma escultura de vidro quebrado, o único lugar que parecia com a gente. Desliguei o telefone sem me despedir. Fiquei ali sentada, entorpecida. Quando contei para Elliot naquela noite,
Ele não se abalou. Sentou ao meu lado no sofá quentinho, segurou minha mão e só me deixou falar. Contei tudo, como me ignoraram, como Riley sorriu como se tivesse vencido, como minha própria mãe disse, é só um local. E Elliot apenas assentiu, como se já soubesse que aquela ferida ia muito além da logística. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais não para pedir ajuda, mas para ver se ainda restava um traço de decência neles. Não passei da segunda frase. Você devia ter finalizado o depósito antes, disse meu pai, sem tirar os olhos do jornal. Sim, ela ofereceu mais que eu. Bom, ele respondeu, dobrando o papel. Você não pode ficar surpresa. O casamento da Riley vai ser muito maior. Vai ter mais exposição. É bom para a família. Família. Aquela palavra ecoou como um veneno. Minha mãe nem fingiu preocupação. Não vale esse drama todo. Lena, é só um espaço. Não deixe isso estragar sua relação com sua irmã. Olhei para ela. Ela roubou. E está animada. Minha mãe respondeu, como se isso apagasse tudo. Seja a pessoa maior. Já ouvi essa frase tantas vezes. Seja melhor quando Riley tiver problemas na escola e você tiver que cobrir para ela. Seja melhor quando ela bater seu carro aos 19 anos e nunca pagar. Seja melhor quando sua mãe disser que gostaria que vocês duas fossem mais parecidas com Riley. Sempre a pessoa maior. Sempre a sombra. Saí sem dizer mais nada. Naquela noite, apaguei o quadro de casamento que vinha montando há 14 meses. Fechei minhas pastas do Pinterest. Cancelei as flores. Dobrei o vestido de volta na capa de tecido e fechei o zíper como quem sela uma versão de si mesma que já não serve mais. Então disse ao Elliot: não quero mais fazer isso. Ele levantou os olhos do bloco de desenho. Fazer o quê? Fingir que está tudo bem. Fingir que eu tô bem sendo apagada. Ele não respondeu de imediato. Apenas fechou o bloco de desenho. Se levantou, pegou as chaves e disse: vem comigo. Eu fui, sem perguntar, sem saber se estava fugindo ou finalmente acordando. Dirigimos em silêncio. Eram quase 19 horas quando Elliot pegou a rodovia 285, longe das luzes da cidade. O deserto se estendia ao nosso lado como uma tela esquecida. Pinceladas de céu lilás desaparecendo em terra dourada e macia. Não perguntei para onde íamos. Não me importei. Eu estava exausta, não só cansada, vazia. Guardando coisas demais, por gente demais, por tempo demais. E agora? A única coisa que deveria ser nossa foi tirada de mim como se nunca tivesse significado nada. Dirigimos por mais 20 minutos até Tesuque Hills, até que ele diminuiu numa curva não sinalizada. Um portão alto, de ferro enferrujado, surgia à frente, coberto parcialmente por era. Uma câmera de segurança clicou. O portão se abriu. Virei para ele. Onde estamos? Ele não respondeu, só continuou dirigindo. Seguimos por uma estrada de cascalho sinuosa, cercada por zimbros e flores silvestres do deserto, até que uma estrutura surgiu, baixa, comprida, feita inteiramente de vidro e pedra. Brilhava na luz fraca como se tivesse sido esculpida da própria terra. Uma propriedade privada, uma obra de arte. Endireitei o corpo no banco. Elliot, de quem é esse lugar? Ele finalmente olhou para mim. Eu projetei isso. Você projetou isso? Ele assentiu. E construí. É meu. Pisquei, sem entender. Como assim, seu? Ele estacionou sob uma saliência curva e desligou o motor. Por um momento, o carro ficou em silêncio, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Eu não fui totalmente honesto com você, disse ele. Não porque eu não confiasse, mas porque eu vi o que acontece quando o dinheiro entra na sala. Senti o ar faltar. Cresci de outro jeito, ele continuou. Família tranquila, rica, mas me afastei. Eu odiava o privilégio, a generosidade de fachada, o apego ao status em vez da essência. Então saí, recomecei com meu próprio nome, do meu jeito. Aquela galeria onde nos conhecemos, aquela instalação foi uma doação minha. Ele sorriu de leve, quase triste. Mantive o perfil discreto por um motivo. Eu não queria ser o troféu ou o bilhete dourado de ninguém, só queria alguém que me enxergasse de verdade. Eu não soube o que dizer, apenas o encarei. O homem que eu achava conhecer, e que, ao que parecia, era dono de uma das propriedades mais incríveis que já tinha visto. Ele abriu a porta e saiu. Em seguida, deu a volta e abriu a minha. O segui por uma passarela curva de vidro até o coração da casa.
Sensores de movimento acenderam as luzes, revelando um interior minimalista, com pisos de concreto polido, couro macio, estantes de carvalho recheadas de livros de arte e um átrio central com um espelho d'água iluminado por baixo. Isso é inacreditável, sussurrei. Ele parou ao lado do átrio e se virou para mim. Se você ainda quiser se casar no dia 20 de maio, Lena, esse lugar é seu, tudo isso, para o casamento, para o que quiser. Senti a garganta apertar. Você não está fazendo isso só para se vingar da Riley, está? Não, disse ele, com suavidade. Estou fazendo isso para garantir que ninguém apague você de novo. Fiquei ali, naquele espaço silencioso e cheio de ecos, e senti algo mudar. Não era só gratidão, nem amor, era dignidade. Depois de tanto me encolher, tanto engolir, tanto tentar caber, finalmente alguém me oferecia algo sem que eu precisasse implorar. Um lugar só meu. Um futuro que eu podia chamar de meu. Peguei a mão dele. Então vamos fazer disso algo inesquecível. Ele sorriu. Ela não fazia ideia do que a esperava. A mensagem chegou às 22h42. Eu estava na cama, olhando para o teto, me perguntando como tinha passado de noiva a figurante no show de outra pessoa. Meu celular vibrou no criado mudo. Jasper Blackwell começou a seguir você no Instagram. Só isso já seria estranho. Mal tínhamos trocado 2 palavras. Lembrei dele em algumas férias em família, sempre interrompendo os outros, sempre com um copo na mão, sempre mais encantado consigo mesmo do que com qualquer pessoa ao redor. Mas o que veio depois me fez sentar. Mensagem direta de Jasper: você merece algo melhor do que fizeram com você. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela. 1, 2, 3 vezes. Parte de mim achou que era uma brincadeira. Mas outra parte mais velha, mais calejada, mais sábia sabia exatamente o que era aquilo. A fantasia perfeita de Riley estava começando a desmoronar. Mesmo assim, não respondi, travei o telefone e tentei voltar a dormir, mas as palavras continuavam ecoando. Podemos falar? Na manhã seguinte, mostrei a mensagem para o Elliot. Ele não pareceu surpreso. Responde para ele, disse, simplesmente. O quê? Por quê? Porque às vezes são as rachaduras que revelam mais do que a superfície jamais conseguiria. Então eu respondi. Uma única palavra. Meu? Por quê? A resposta veio quase imediatamente. Porque eu não sou cego. Vejo o que está acontecendo e começo a me perguntar se não sou só mais um figurante na história dela. Nos encontramos na tarde seguinte, em um café tranquilo perto da praça antiga, daqueles com piso de ladrilho irregular. Jazz suave tocando ao fundo e baristas que escrevem poesias nos copos de papel. Usei óculos escuros e escondi o rosto no capuz do moletom. Ele apareceu com uma aparência surpreendentemente comum. Sem terno caro, sem pose exagerada, só um homem que parecia não dormir há dias. Sentou-se sem cumprimentar e foi direto ao ponto. Eu não sabia que ela tinha roubado seu espaço. Fiquei em silêncio. Ela me disse que você cancelou, continuou. Que estava com problemas no orçamento e adiou o casamento pro outono. Bofei. Claro que disse. Ele balançou a cabeça. Isso foi só o começo. Quanto mais a gente planejava, mais eu percebia. Isso não é um casamento. É um lançamento de marca. Como assim? Perguntei. Ela quer uma produção nível Netflix. Tem um cinegrafista de reality show, um calendário de conteúdo completo, até uma história falsa sobre como nos conhecemos em Bali. Pisquei. Vocês não se conheceram em Bali. Ele me encarou. Foi num retiro corporativo em Scottsdale, mas ela disse que não era mágico o suficiente para a narrativa. Tomei um gole de café, devagar. Ela está promovendo o casamento, murmurou ele, e eu sou o produto. Aquilo me atingiu em cheio. Não porque eu me importasse com Jasper, mas porque eu entendi. Já tinha vivido tempo demais na sombra da Riley para não reconhecer o que era ser transformada numa ferramenta. Uma figurante na performance sem fim dela. Ele se inclinou sobre a mesa. E tem mais, algo que acho que você precisa ver. Empurrou um pendrive em minha direção. Não toquei. Ela tem um celular descartável, disse ele, em voz baixa, esconde na gaveta de maquiagem. Peguei ela mandando mensagem para alguém às 1h da manhã, rindo, quando perguntei. Me chamou de paranoico. Você acha que ela está te traindo? Não sei, mas sei disso. Ela está mentindo. E ela está planejando esse casamento como uma campanha. E você é o vilão da história. Olhei pro pendrive. O que tem aí?
prints, áudio, vídeo. Ela admitiu que queria sua data por despeito. Disse, com essas palavras, ela pode chorar depois. Tentou subornar o coordenador da sua galeria. Disse que queria esmagar você. Minha mão tremeu um pouco quando alcancei o pendrive. Por que você está me dando isso? Porque eu estou cansado de ser usado, e talvez eu queira que ela finalmente veja quais são as consequências reais. Ele se levantou, abotoou o paletó e fez uma pausa. Seja lá o que você estiver planejando, eu quero ajudar. Fui para casa naquela noite, abri o laptop e assisti às gravações. Quando terminaram, Elliot entrou com uma taça de vinho tinto. Olhou para o meu rosto e nem precisou perguntar. É por isso que a gente não recua, disse ele. E eu acreditei. Porque naquele momento, eu não estava mais lutando apenas por um casamento. Eu estava lutando pelo último vestígio de respeito próprio que minha família ainda não tinha conseguido arrancar. Elliot não me perguntou o que tinha no pendrive. Ele não precisava. Ele me observou sentada à mesa da cozinha por mais de 1 hora, ouvindo repetidamente a voz da Riley. Sua risada, seus sorrisos calculados, sua crueldade casual. Ela vai cancelar, disse ela ao coordenador da galeria. Ela sempre faz isso, ela é mole, esse espaço merece alguém que saiba usá-lo. A cada vez que ouvia aquela frase, algo dentro de mim se partia e se reconstruía. Eu não era mole. Eu era silenciosa. E isso não é a mesma coisa. Naquela noite, Elliot fez 3 ligações discretas. Não ouviu o que foi dito. Só o tom da voz dele calmo, firme, controlado. O mesmo tom que imaginei que usaria negociando terras com clientes teimosos ou resolvendo obras em crise. Ele voltou para mim com uma frase simples. Começamos amanhã. Na manhã seguinte, nossos convites personalizados chegaram, lacrados em envelopes verde escuros com letras douradas e selos de cera. Elliot os havia encomendado meses antes de tudo acontecer. Nunca imaginei que ainda os usaríamos, mas agora eles pareciam diferentes. Pareciam uma declaração. Cada convite trazia um código RSVP privado. Nada de site, link ou hashtag. Apenas um número. Esse número desbloqueava as instruções para chegar a Sage State, a propriedade que ninguém sabia que existia, a menos que Elliot permitisse. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada: artistas, curadores, professores, ex-alunos que se tornaram alguém, sobreviventes de traições familiares, mulheres quietas que suportaram demais e agora tinham um motivo para celebrar. 1 semana depois, os rumores começaram. Primeiro, uma postagem num blog sobre a Southwest Artline, um casamento secreto, supostamente envolvendo o renomado arquiteto Elliot Montgomery e uma propriedade artística privada escondida nas Tesuquills. Depois, sussurros na sala dos professores. Em seguida, mensagens diretas. Por fim, a ligação da Riley. 2 semanas de silêncio. E de repente, o ping. Riley. Olá, irmã. Só queria avisar que vamos lançar o trailer do nosso casamento neste fim de semana. Pensei em te avisar, já que o seu casamento pode parecer meio discreto em comparação. Fiquei olhando para a mensagem. Minhas mãos nem tremeram. Ela queria provocar. Eu deixei. O que ela não sabia era que o trailer do casamento dela nunca veria a luz do dia. Não depois do que estava por vir. 3 dias depois, o Albuquerque Journal publicou uma matéria exclusiva. O herdeiro da arquitetura Elliot Montgomery se casará com a educadora artística Lena Caldwell em uma cerimônia privada em uma propriedade restrita. A matéria citava uma lista de convidados com líderes regionais, curadores e figuras da mídia nacional. Ao meio-dia, já eram mais de 20.000 compartilhamentos. Às 15 horas, nova mensagem de Riley. Riley, por que o Jasper se recusa a finalizar nossa lista de convidados? O que você disse a ele? Eu não respondi. Estava sentada ao lado de Elliot, no pátio da Sage, ajudando a organizar os assentos. O sol estava quente. O ar cheirava a chá de cedro e limão. Pela primeira vez em semanas, eu me sentia em paz. Você quer que ela fique longe da imprensa? Perguntou Elliot, com um meio sorriso. Levantei os olhos. Ela não foi convidada. Ele não perguntou de novo. No centro da nossa lista de convidados, um nome estava circulado à caneta. Margaret Yates, editora-chefe da Modern Woman. Riley vinha tentando aparecer naquela revista havia 2 anos. Margaret viria ao nosso casamento. Eu não comemorei. Não gritei.
Apenas encarei o nome e sussurrei. Que ela descubra do mesmo jeito que eu descobri, em público. Elliot se inclinou, beijou o topo da minha cabeça e murmurou. Ela vai. E assim, o palco estava montado. Um casamento construído sobre amor. O outro, sobre imagem. Um com raízes. O outro, só espelhos. E apenas um sobreviveria ao que vinha pela frente. Achei que estaria nervosa. Mas, na manhã em que nossos nomes apareceram na imprensa, eu não tremia. Eu não chorava. Eu sorria. O sol mal tinha nascido e meu telefone já não parava de vibrar. Ligações, e-mails, mensagens de pessoas que eu não ouvia há anos, colegas, ex-colegas de classe, antigos professores, até alunos que hoje dirigem seus próprios estúdios. Todos diziam a mesma coisa, a frase que eu nunca esperei ouvir: estou orgulhoso de você. Mas a única pessoa que eu realmente não esperava apareceu na minha porta. Jasper. Ele parecia diferente. Polido, sim, mas mais contido. Como alguém que acabou de sair de um campo de batalha e ainda não percebeu que a guerra terminou. Ele me entregou uma caixinha de veludo. Pisquei. O que é isso? Ele olhou em volta, certificou-se de que estávamos sozinhos e disse: segurança. Lá dentro, um pendrive. Meu estômago se revirou. Ela não sabe que eu guardei, disse ele. Achou que eu tinha apagado depois da festa de noivado. Eu não apaguei. O que tem nele? Mais do que o suficiente. Ele se aproximou, a voz quase inaudível. Memorandos de voz, capturas de tela, gravações, ela contando para as amigas que subornou o coordenador da galeria, ela rindo porque você choraria depois, ela admitindo que só adiantou o casamento para te apagar. Fiquei olhando para ele. Ela disse que a única forma de brilhar era se a sua luz se apagasse. Fechei a caixa lentamente. Por que você está me dando isso agora? Porque cansei de fingir. Ele olhou para baixo. E talvez eu precise vê-la perder alguma coisa. Só uma vez. 2 dias depois, Hailey postou o trailer do casamento. Fotos extravagantes, risadas forçadas, um momento dramático em câmera lenta dela andando por um corredor vazio, como se estivesse estrelando um comercial de perfume. A legenda dizia: mal posso esperar para dizer sim para sempre. Dia 20 de maio. Vai acontecer. Teve 43 mil visualizações em 6 horas. Mas, ao mesmo tempo, outro vídeo circulava. Não em público, ainda não. Mas estava pronto. Elliot tinha passado a última semana trabalhando com uma equipe audiovisual pequena, amigos do escritório de arquitetura que lhe deviam favores. Eles pegaram os áudios, prints de mensagens, videoclipes que Jasper forneceu, e transformaram tudo em um rolo de 6 minutos. 6 minutos. Era tudo que bastava para acabar com a fantasia dela. Não contamos para ninguém, nem para os meus pais. Algumas verdades são mais poderosas quando surgem sem aviso. Naquela noite, Elliot e eu nos sentamos no pátio, observando o sol desaparecer atrás das colinas vermelhas. Ele segurou minha mão, mas não disse uma palavra. E foi aí que percebi. Eu não tinha mais medo. Não estava me escondendo. Não estava encolhida. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava ereta, inteira. E o mundo teria que se ajustar a isso. Na manhã seguinte recebi outra mensagem de Hailey. Acabei de ver a lista de convidados na Southwest Society. Como diabos você conseguiu a Margaret Yates? Eu não respondi. Em vez disso mandei uma mensagem para Elliot. 2 palavras. Tóquio. Às 9h02, o vídeo foi ao ar. Não nas redes sociais. Não no YouTube. Mas em uma página segura, acessível apenas por RSVP, vinculada ao nosso convite de casamento. Todos os convidados viriam. Todos que Hailey queria impressionar viriam aquilo primeiro. Ao meio-dia, as consequências começaram. O gerente de relações públicas dela mandou um e-mail desesperado aos patrocinadores. Não tínhamos conhecimento de questões pessoais em andamento. Por favor, suspendam as colaborações públicas até novo aviso. 3 marcas desistiram. Mais 2 ficaram em silêncio. Às 15 horas, ela me ligou. Eu não atendi. Às 18 horas, ela ligou para Elliot. Ele nem olhou para o celular. Às 22h17, ela postou uma história enigmática no Instagram. Algumas pessoas fazem qualquer coisa por atenção. Cuidado em quem você confia. Mas ninguém respondeu. As curtidas caíram 80%. Os comentários cruéis. E aquilo era só o começo.
porque o dia 20 de maio estava chegando. E ela não fazia ideia do que tínhamos reservado para a recepção. O dia começou em silêncio. Não um silêncio ansioso. Não o vazio que vem depois do luto. Era clareza. O céu sobre o Windsade estava limpo. O ar da manhã era fresco, como um xale de seda nos ombros. Observei da suíte nupcial enquanto carros pretos começavam a se alinhar na entrada da propriedade, motores baixos e discretos, janelas escuras. Nomes que eu só conhecia de capas de livros ou placas de museus saíam dos carros, tirando a poeira do deserto dos seus sapatos caros. Margaret Yates chegou às 11h08. Aiden chegou às 11h12. Ele não disse nada quando o encontrei na porta do corredor. Apenas me entregou o mapa final dos assentos e assentiu. Ela não está lá. Assenti de volta. Ótimo. A cerimônia começou exatamente às 14 horas. O mesmo horário que Riley havia reivindicado para si. O quarteto de cordas tocou a peça que Elliot compôs para mim, suave, sublime, cheia de pequenos momentos não resolvidos que de repente encontravam harmonia quando menos se esperava. Enquanto caminhava pelo corredor, eu não sentia nervosismo. Eu me sentia leve. Meu vestido era simples, cetim puro, sem cauda, sem véu. Mas via a forma como a multidão se inclinava para a frente. Como observavam não por curiosidade, mas por reverência. Eles não estavam ali para fofocas. Estavam ali pela verdade. Quando cheguei perto de Elliot, ele não disse nada. Apenas pegou minha mão, como já tinha feito tantas vezes, como se eu já estivesse em casa. Fizemos nossos votos sob um arco de rosas silvestres do deserto e ramos de oliveira, com as colinas ao fundo prendendo a respiração. Quando o oficiante nos declarou casados, os aplausos foram calorosos e respeitosos, mas foi só na recepção que o fogo realmente começou. Elliot se aproximou com a taça na mão para fazer seu brinde. O salão estava suavemente escurecido pelo entardecer, tudo banhado por um dourado morno. Obrigado a todos por estarem aqui, começou ele. Hoje não é só sobre amor, é sobre a verdade, e sobre se levantar quando alguém tenta te silenciar. As pessoas se voltaram para ele. Alguns trocaram olhares incertos. Minha esposa, ele disse, pausando para que a palavra ecoasse. Quase tiraram dela esse casamento. O lugar, a data, até mesmo sua dignidade. Mas em vez de recuar, ela se levantou. Ele olhou para mim. Eu assenti, apenas uma vez. Então ele fez um gesto sutil para a equipe de audiovisual no canto do salão. E hoje, gostaríamos de compartilhar a história completa. As luzes se apagaram ainda mais. A tela atrás de nós se acendeu. Tudo começou com a voz de Riley, gravada no telefone de Jasper, límpida e cruel. Ela vai cancelar. Sempre cancela. É fraca. Essa galeria é minha. Um suspiro coletivo atravessou a multidão. Depois vieram os prints. As mensagens dela para o coordenador, oferecendo um extra generoso. Me consiga essa data. Faça acontecer. Aumente minha reserva. As mensagens para Jasper. Essa é minha chance. Ela que chore depois. Murmúrios de incredulidade se espalharam. E então, o clipe final. Um vídeo escondido. Ela durante um jantar, rindo, maquiagem borrada, uma taça de vinho na mão. Se ela realmente amasse aquele cara, já teria desistido. Ele é só um artista qualquer. Eu sou quem tem um casamento de verdade. Ela é só ruído de fundo. Quando as luzes se acenderam, ninguém disse uma palavra. Até que os aplausos começaram. Não eram educados, nem forçados. Eram um trovão. E foi então que as portas se abriram com estrondo. Riley estava ali, parada no fundo do salão, ainda vestindo seu vestido de grife. O rímel escorrido pelo rosto. Ela deu 2 passos à frente, olhou para os rostos, ouviu o silêncio, e congelou. Foi quando veio o golpe final. Nossa mãe se levantou. Talia, disse ela, usando o nome do meio de Riley, aquele que só era dito quando algo estava terrivelmente errado. Chega, vai embora. O rosto de Riley se contorceu. O quê? Você já envergonhou essa família o suficiente, continuou nossa mãe, agora mais calma, mas com uma firmeza gelada. Este não é o seu dia. Riley não respondeu. Ela apenas se virou e saiu. As portas se fecharam atrás dela com um estalo surdo. Soltei o ar devagar. Estava feito. Mas o eco daquele momento ainda se espalharia. E ela não fazia ideia de quão longe isso iria. 3 dias depois, recebi uma carta. Não foi um e-mail, nem uma mensagem de texto. Foi um bilhete escrito à mão, sem remetente. Dentro, apenas uma frase.
Isso não acabou. Você me roubou tudo. Espere. Dobrei o papel, guardei numa gaveta e fechei, sem pensar duas vezes. Porque àquela altura, Riley já havia perdido tudo o que realmente importava para ela. E eu já tinha conquistado o que ela jamais compreenderia. Uma vida que não precisava da aprovação dela para ter valor. O vento do ar não era quente, como uma mão afagando meu rosto. Elliot e eu estávamos sentados em um café, escondido entre duas vielas de pedra em Florença. Nossas xícaras estavam pela metade. O sol refletia nas bordas dos óculos dele. E pela primeira vez em anos eu não sentia que precisava me preparar para nada. Não havia manchetes me esperando. Nem mensagens passivo-agressivas. Nem cancelamentos de última hora. Nem cobranças para ser uma versão mais palatável de mim mesma. Só o silêncio. Só nós dois. Passamos 10 dias vagando por aquela cidade como se não tivéssemos nada a provar. Manhãs no céu, tardes desenhando portais em pátios esquecidos. Noites bebendo vinho em silêncio. Mas não aquele silêncio constrangedor, era um silêncio pleno, completo. Numa dessas noites, enquanto assistíamos ao pôr do sol na Praça Michelangelo, Elliot se virou para mim e disse: "Você parece mais leve." "Eu me sinto mais leve", respondi. Como se eu tivesse deixado para trás algo que nem sabia que estava carregando. Essa era a coisa sobre ser apagada por tanto tempo. Nem sempre a gente percebe o peso da espera até ela acabar. Quando voltamos para Santa Fé, uma carta me esperava do reitor do meu departamento. Eles tinham visto a cobertura do casamento, assistido ao vídeo, recebido mensagens de doadores e ex-alunos. Queriam me oferecer uma nova posição, diretora de artes e iniciativas de equidade, com orçamento para criar um programa de mentoria para artistas estudantes subrepresentados. Eu disse sim, e algo dentro de mim se abriu. O programa começou pequeno. 6 alunos. Alguns os primeiros da família a entrar na faculdade. Uma menina a quem disseram que não vendia imagem. Outro que foi intimidado por desenhar abstrato em vez de realista. Vi partes de mim em cada um deles. As partes que um dia mandaram encolher, suavizar, recuar. Disse a eles o que ninguém nunca disse para mim: você não precisa ser barulhento para ser poderoso, só precisa ser claro. E eles ouviram. Enquanto isso, Riley sumiu. O Instagram ficou em branco. Nada de parcerias com marcas. Nada de brunch fotografados, nem contagens regressivas pro casamento. A assessoria dela rescindiu o contrato. Os patrocinadores caíram fora. Até a marca de skincare que ela estava criando divulgou um aviso discreto de cancelamento. Segundo um vizinho, ela voltou a morar com nossos pais. Nunca confirmei. Nem precisei. Por quê? Pela primeira vez na vida, o silêncio dela não soava como ameaça. Soava como encerramento. Algumas semanas depois, encontrei nossa mãe na cooperativa. Ela estava ensacando laranjas, de óculos escuros, dentro do mercado. Não disse nada. Ficou parada, esperando que eu passasse por ela. Olhei. Era a mesma mulher que um dia me disse: não crie problemas, apenas seja graciosa. A mesma que sugeriu que eu me adaptasse, porque o casamento da Riley tinha mais visibilidade. Mas não senti raiva. Não mais. Senti pena. Pelo tamanho minúsculo em que o mundo dela tinha se tornado. E segui andando. Algumas noites, ainda penso no instante exato em que tudo mudou. Não foi quando Riley roubou o local. Nem quando Elliot revelou a verdade sobre Sagevin. Nem mesmo quando o vídeo foi ao ar. Foi no momento em que eu disse: chega de fingir. Ali começou tudo. Ali foi quando eu parei de viver esperando desculpas que nunca viriam, e comecei a viver por mim mesma. Riley tentou tirar tudo de mim. Mas, no fim, ela me deu o que nunca quis entregar. Uma razão para me levantar. Uma razão para retomar meu nome. Uma razão para me escolher por inteiro. Sem pedir desculpas. Para sempre. E isso, eu nunca mais devolvo.